Boa tarde, meus amores, boa tarde, meus alunos, queridos pais, mães, avós, tias, quem estiver ajudando você nesse momento. Então, vamos lá? Nossa primeira aula. A aula de hoje, conforme está no horário de vocês aí, é a aula de História. Ó, lembram da blusa de tia Mônica? Aula de História. Então, onde nós tínhamos parado nas nossas aulas em História? A gente tinha parado na revisão. Então, nós vamos dar início agora às nossas revisões. Como que vai funcionar? Lembram os capítulos que a gente já estudou em História? Estudamos 4 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Primeiro passo da nossa aula. Abre o caderninho na matéria de História. Como sempre, tudo organizado. Vamos continuar organizado do mesmo jeito das nossas aulas presenciais, viu, gente? Então, vamos lá. Abriu na matéria de História, coloca lá História, a data de hoje. Hoje é o dia 20 de abril de 2020 e coloca revisão. Colocado tudo isso, vamos ao nosso livro. Estamos com saudades, né, gente? Bora lá. Livro de História, página 10. Foi o primeiro conteúdo que nós estudamos. Fixação dos grupos humanos. Aí eu vou dar uma lembrada sobre o que nós estudamos em cada um desses 4 capítulos e depois que eu der essa revisada aqui no vídeo, vocês vão fazer a tarefa, certo? Lembrando, assistam o vídeo inteiro, certo? Assistam o vídeo inteiro para depois, se necessário, fazer pergunta no grupo. Lembrando sempre dos nossos vídeos anteriores, que são as regrinhas do grupo. Vamos seguir tudo direitinho, que dá muito certo. Eu vou tentar não me alongar tanto nos vídeos, para também não encher a memória do celular dos pais de vocês. Então, vamos lá. Todo mundo já abriu, né? Acho que já deu tempo. Eu falei um pouquinho. Se eu estiver falando rápido e você não estiver acompanhando, não tem problema. Por quê? Porque o vídeo, ele vai ficar salvo no seu celular. Então, todo o tempo que você quiser, você pode pausar. Ah, tem um mundo que eu disse assim, abra um caderno, coloca o nome História, coloca a data e não deu tempo para acompanhar. O que eu faço? Pauso o vídeo, abro o meu caderno, anoto o que a Mônica pediu, depois continuo o vídeo do mesmo lugar que eu tinha parado, certo? Então, preparados? Vamos lá. Começando, vou apagar aqui, né, que eu tinha colocado só para orientar para vocês. Começando a nossa revisão do capítulo 1. Capítulo 1, página 10. Vamos lá? Então, gente, no capítulo 1, eu vou falando e vocês pegam o livrinho de vocês, pegam os cadernos de vocês, que vocês já fizeram muita tarefa sobre isso, e vão acompanhando. Lembrando, eu vou tentar ser o mais rápida possível. Por quê? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você não tá entendendo, dá uma pausazinha e volta lá no vídeo. Beleza? Vamos lá. Fixação dos grupos humanos. Capítulo 1. Nesse capítulo, gente, foi o nosso primeiro contato com os conteúdos. Nesse capítulo, teve 2 coisas que eu ensinei para vocês que vocês não podem confundir de forma alguma. Que é a primeira coisa que a gente aprende ao estudar História. Prestem atenção. Vocês vão ver, vocês devem lembrar aí que eu expliquei para vocês que a história, isso aqui é a história. A história está dividida em 2 períodos importantes,
Que períodos são esses? A pré-história, e a história. Tia Mônica, essa divisão aqui é a divisão idade dos metais, idade da pedra lascada, idade da pedra polida? Não. Nós estamos falando primeiramente da divisão da história. Nós estamos falando em como se estuda a história. É importante que vocês entendam isso, porque durante quase o quinto ano todo, vocês vão estudar só um período, que é a pré-história. Então, lembrando, a história está dividida em 2 períodos. Que períodos são esses? Pré-história e história. O que marca essa divisão? O que diferencia história de pré-história? O marco importante, que é esse tracinho que a Mônica fez aqui. Invenção da escrita. É a escrita que divide esses 2 grandes períodos da história. Antes da escrita, existia o quê? Pré-história. Depois da escrita, passou a existir a história. Tia Mônica, mas se não existia escrita, como que danada a gente estudava a pré-história? A pré-história, gente, ela é estudada através da cultura material ou história material, que são vestígios materiais, como o próprio nome já diz, que a gente pode tocar, que foram deixados por esses povos pré-históricos. Então, por que é importante que vocês entendam isso? Porque o nosso objeto de estudo desse período aqui, chamado pré-história, são o quê? Ferramentas, são fósseis, estátuas, monumentos, né? Tudo isso que existia antes da escrita, que são marcos de história e que servem para que a gente estude esses povos. Então, a gente nunca pode dizer que um povo é mais importante que o outro, que um período da história é mais importante que o outro. Não, todos são importantes. Então, eu espero que vocês tenham relembrado, porque isso aqui eu já expliquei em sala, né? Tenham relembrado essa divisão aqui que a gente fez, que é a divisão lembrando, é a divisão da história. A história está dividida em 2 períodos, pré-história e história. Entendido isso, galera? Espero que sim. Vamos lá, vou apagar, porque agora nós já entendemos que a história está dividida em 2 períodos. Agora nós vamos para o nosso recorte principal, que é a pré-história, que é justamente o que vocês aprenderam nesse capítulo 1 aqui, beleza? Então vamos lá. Enquanto eu vou apagando, você pode voltar o vídeo e copiar esse esquemazinho que eu fiz aqui, certo? Entenderam, né? Nós dividimos a história e agora nós vamos pegar o nosso período da história, período que é importante pra gente. Por quê? Porque foi o período que a gente estudou antes da suspensão das aulas. Pré-história. Tudo isso que eu estou falando, gente, está aqui, ó, no capítulozinho de vocês. Capítulo 1. No capítulo 1, diz o seguinte: fixação dos grupos humanos. Por que a gente vai estudar pré-história e vem esse título, fixação dos grupos humanos? Porque, como eu disse a vocês, como no período da pré-história não existia escrita, tudo que a gente estuda são vestígios materiais deixados por esses povos. E algo muito importante para esses povos pré-históricos foi a fixação de residência. Foram os costumes que a gente pode estudar através desses vestígios deixados por eles. Então, primeira coisa que é importante que vocês entendam. Esse período de pré-história, ele vai estar dividido em 3 períodos. A pré-história,
está dividida no período Paleolítico. Quem lembra? Também chamada Idade da Pedra Lascada. Idade da Pedra. Eita, meu quadro é pequeno. Não é que não da escola. Idade da Pedra Lascada. Esse foi o primeiro período da pré-história. E foi também o primeiro período estudado aqui, ó. Vocês podem observar que aí na página 10 tem dizendo, ó, período paleolítico. Esse período paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, é o primeiro período que se tem registros, que foi possível fazer estudos da nossa pré-história. E aí, quais foram os vestígios deixados pelos povos dessa época? Ferramentas de trabalho. Por que é chamado Idade da Pedra Lascada? Como vocês podem ver aí na página 10, os objetos de trabalho, eles eram essas pedras e pedaços de madeira que, como o próprio nome aqui já diz, eram apenas lascados, eram quebrados e não eram bem trabalhados. Então, o que a gente observa? Que eles não tinham muita noção do que fazer. Então, esses homens da pré-história, eles não tinham esse preparo para o trabalho e nem tinham condições de afiar bem uma pedra, de afiar bem um pedaço de madeira. Então, eles apenas quebravam e utilizavam como ferramenta de trabalho. Por isso que é chamada a Idade da Pedra Lascada. Digamos que foi o período mais rígido, o período mais duro. Nesse período aqui, também paleolítico, eles eram nômades. Lembram o que são nômades? Nômades são aquelas pessoas, aquelas comunidades ou grupos que vivem se mudando de um lugar para o outro. Uma grande evolução no período da pré-história foi o sedentarismo, a sedentarização dos povos. O que foi esse sedentarismo, essa sedentarização? Justamente o título do nosso capítulo: fixação de residência. Quando você é nômade, você não fica mudando de lugar para lugar? E o sedentário, ele fixa residência em um lugar. Ou seja, ele organiza sua família, vive em comunidade. Então, nesse período aqui, os povos pré-históricos ainda eram nômades. Então, eles eram muito pouco evoluídos. Beleza? Entendido? Vamos para o próximo período. Segundo período da pré-história. É o período neolítico. Neo quer dizer novo. Lítico quer dizer pedra. Neolítico. Neo foi uma coisa nova, foi uma evolução. Então, eles evoluíram aqui desse período paleolítico para o neolítico. Se aqui era a idade da pedra lascada, no neolítico era a idade da pedra. Quem lembra, pode dizer aí. Era o período da pedra. Não ouvi. Brincadeira. Era o período da pedra polida. O que isso quer dizer, minha gente? O que isso quer dizer? Vamos lá. Agora vamos lá para a página 12. Período neolítico, ou também conhecido como o período da pedra polida. Viram a evolução da pedra lascada para a pedra polida? O que aconteceu? Aquelas ferramentas que eram apenas quebradas e não eram bem trabalhadas, elas passaram a ser mais afiadas, elas passaram a ser mais bem feitas. Isso significa que o homem ficou um pouco mais esperto. Vocês não acham? Isso mesmo. O homem ficou um pouquinho mais esperto, ele conseguiu evoluir um pouco mais. Daqueles instrumentos que eram apenas quebrados e muito difíceis de ser usados, eles agora eram mais bem trabalhados, mais bem organizados. Tia Mônica, e como é que a senhora descobriu tudo isso? Através dos estudos arqueológicos.
Através dos estudos arqueológicos, a gente consegue datar essas ferramentas. Então, a gente vê que na idade da pedra polida, há anos atrás, os objetos eram de uma forma. Já na idade da pedra polida, os objetos eram de outra forma. E aí, a gente consegue diferenciar esses objetos e notar essa evolução. Não é isso? Outra coisa que mudou do período da pedra lascada para a pedra polida, ou do período paleolítico para o neolítico, foi a fixação de residência. As comunidades, as pessoas começaram a viver em comunidade, fixaram residência definitivamente. Deixaram aqui. No paleolítico eles eram nômades. No neolítico eles eram sedentários. Então eles deixaram de ficar se mudando de um lugar para o outro e passaram a ser sedentários. Então as ferramentas de trabalho e os costumes são muito importantes para a gente estudar a pré-história. Aliás, digamos que é o nosso objeto de estudo na pré-história. E o último período, e o que nem é tão falado assim, porque já é muito próximo da história, é a idade dos metais. É o último período da pré-história. O último período da pré-história é a idade dos metais. Como o próprio nome já diz, as ferramentas que primeiro foram pedras lascadas, depois foram pedras polidas, passaram a ser de metal. Então, o homem pré-histórico descobre o metal e consegue transformar esse metal em ferramenta de trabalho. E aí, através dos estudos arqueológicos também, os estudiosos encontram e dividem esse período. Foi um período de evolução maior ainda. Entendido, gente? E também a idade dos metais também está aqui no capítulo de vocês, certo? Vamos lá. Não traz citando diretamente a idade dos metais, um subtítulo separado, mas a gente estudou também, né? Lembram disso? Então, pessoal, o capítulo 1, ele foi mais isso. Foi mais para dividir os 3 períodos, para que vocês entendam a diferença de história e pré-história, entendam os objetos de estudos da pré-história, que são as ferramentas. E se tiver uma pergunta assim, qual a importância das ferramentas de trabalho para se estudar a pré-história? Total, né, gente? Importância muito grande. Por quê? Porque essas ferramentas de trabalho são vestígios que o homem pré-histórico deixou, né, que tornou possível estudar, que fez com que a gente pudesse estudar esses povos. Beleza? Capítulo 2? Vamos lá. Então, vão abrindo aí o livro na página 18, Grupos Organizados e Agricultura. Esse aqui vai ser bem mais rápido, porque é bem mais simplesinho de vocês entenderem, certo? Vão abrindo aí. Página 18. Eu vou apagando o quadro. E quem não deu tempo de copiar, volta no vídeo, copia, depois continua, certo? Vamos agora para o capítulo 2, Piamon. Eita, que sala silenciosa hoje, viu? Vamos lá. Capítulo 2. Iniciando aí na página 18. Para cada capítulo, eu vou colocar uma palavrinha-chave. No capítulo anterior, a palavra-chave foi pré-história. Nesse capítulo 2, a palavra-chave vai ser agricultura. Gente, é um resumo rápido. Por quê? Porque uma aula da gente tem 50 minutos. Então, tô fazendo o mais rápido possível, né? Pra mexer o celular de vocês. Vamos lá. Grupos organizados e agricultura. Nessa parte, o que é mais importante que vocês entendam? A importância da agricultura para o povo pré-histórico. Aliás, a agricultura ela é importante para tudo, né? Para nós, nos dias de hoje, em todos os momentos, a agricultura sempre foi importante.
Mas para esses povos pré-históricos, ainda mais. Porque já imaginou, antes da agricultura, como era que esse povo se alimentava? Eles apenas colhiam aquilo que nascia naturalmente na floresta. Caçavam os animais que tinha na floresta. Pescavam os animais que tinha na água. Isso não se esgota, não? Pois é, gente. Se esgotou. Quando os alimentos começaram a ficar escassos, o homem pré-histórico começou a pensar. Gente, aí, o pai chegou em casa. Mulher, tem mais nada para comer, não. A mãe, marido, tu cuida. Marido, tu arruma uma coisa para nós comer, para dar para comer esses meninos. Brincadeira, só vai descontrair. Vamos lá. Então, gente, com a escassez de alimentos, os povos pré-históricos, eles tinham que ficar se mudando de um lugar para o outro. Eles não tinham residência fixa. Por quê? Porque eles habitavam aquela floresta, aí eles consumiam tudo que ela oferecia, depois eles tinham que se mudar para outra, porque eles não sabiam como fazer com que aquele alimento girasse. E é claro, as mulheres são demais. As mulheres inventaram a agricultura. Podem olhar aí na página 16. Quem inventou a agricultura foi a mulher. Vamos lá. Então, quando eles começaram a sofrer muito com esse nomadismo, né? Com isso de estar se mudando de um lugar para o outro, o que eles perceberam? As mulheres, né? Eles não, desculpa. Nós, as mulheres, perceberam que elas podiam guardar sementes e cultivá-las. Eles podiam cultivar, cuidar daquele solo direitinho e daqui a tantos meses colher. E eles não passariam mais fome. E eles não precisariam mais ficar se mudando de lugar para lugar. Que invenção maravilhosa foi a agricultura, né, gente? Obrigada. E aí, o que acontece? Com esse surgimento da agricultura, as coisas mudaram, né? Por que as coisas mudaram? Porque eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Quando eles passam a ser sedentários, eles passam a escolher melhor o lugar onde viver e criar a sua família. Lembram? Eu falei que o que fazia com que os povos fixassem residência em um determinado lugar? Tinha que ter 3 coisas importantes: solo fértil, segurança e o que mais? Água. Para garantir o quê? A sobrevivência deles. Então, eles sempre procuravam locais que tivessem essas 3 coisas: água em abundância, ou muita água, água em abundância, segurança, né? Por quê? Porque eles tinham que se proteger das tribos inimigas, não é isso? Por quê? Porque se eles estivessem produzindo muito, estivessem já criando bastante animais, é claro que ia despertar a ambição, a cobiça de outras tribos. E aí eles tinham que ter esses 3 elementos fundamentais. E o solo fértil para a nossa amada agricultura, não é isso? Não é isso, gente? Então, a agricultura ela foi muito importante, porque ela fez com que os povos deixassem de ser nômades e passassem a ser sedentários. E fez com que eles também desenvolvessem uma série de outras habilidades que são importantes até os dias de hoje. Com isso, veio a importância desses 3 elementos aqui. Que esses 3 elementos aqui eram os elementos fundamentais para a fixação de residência. E quando eles passaram a fixar a residência, vocês acham que eles passaram a viver mais ou menos?
Passaram a viver melhor, sim ou não? É claro que sim, né, gente? E aí, esses 3 elementos passaram a ser essenciais. Água em abundância, segurança e solo fértil. E quando eles fixam residência, eles conseguem sobreviver por muito mais tempo, certo? Tô indo rápido, o vídeo já tá com 25 minutos, então vamos correr. Próximo capítulo, capítulo 3. Vai ser bem mais rápido, né? Esses capítulos vão ser mais rápidos, porque eles são mais simples também. Primeiro era o que era mais complicado. Vamos lá? Abrindo no capítulo 3, novas formas de organização. Muito fácil, vai ter tudo a ver com o que a gente falou aqui. Página 24. Vou apagar aqui meu quadro gigante e vocês vão acompanhando aí, certo? Minha gente, muito cuidado com esse grupo, tá bom? Lembrar sempre das regrinhas. Do mesmo jeito que as regrinhas que eu fiz na sala de aula eram importantes, essas regrinhas do grupo também são. Tô com sede, mas eu vou terminar. Novas formas de organização. Capítulo 3. Capítulo 3. A palavrinha-chave vai ser organizar. Gente, olha. Organização. Só lembrando, esse vídeo aqui nunca vai ser a mesma coisa das aulas. Eu gastei mais de 2 horas para explicar cada capítulo. E aqui eu tô tentando resumir ao máximo. Então, a leitura de vocês vai ser sempre fundamental. Vocês não vão conseguir responder a tarefa se vocês não lerem, certo? Leiam, 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 releiam. Quando cansar de ler, lê de novo, tá bom? Bora lá. Organização. Olha só como a gente organiza tudo direitinho na cabeça da gente. Primeira coisa que a gente estudou. História, dividida em 2 grandes períodos. Pré-história e história. Recortamos só a pré-história para a gente estudar. Já entendemos que a pré-história utiliza de cultura material, ou seja, objetos materiais, coisas que a gente pode tocar para que a gente possa estudar, não é assim? Aí a gente entendeu que a pré-história está dividida em 3 períodos, que o homem foi evoluindo ao longo desses períodos. A gente entendeu agora a importância da agricultura para essa evolução e para a nossa sobrevivência até hoje, só lembrando que a agricultura é a invenção da mulher. E agora a gente vai estudar a organização. Como esses povos passaram a se organizar depois que eles passaram a sobreviver mais, depois que eles passaram a fixar a residência em um lugar. Simples. Vamos lá. Existiram alguns fatores que foram importantes. E dentre esses fatores, o principal é a religião. A religião, ela foi importante. A religião é sempre um ponto de apoio para o ser humano, é um ponto de encontro, é onde a pessoa encontra um sentido para as coisas, um sentido de obedecer a algo ou de temer algo. Então, a religião, ela foi importante, por quê? Porque quando se não entende muito bem das coisas, acreditar no que é divino, no que você não está vendo, é o que lhe traz um certo conforto. Então, como não existia a ciência, a religião ela foi importante para esses povos. Por quê? Deixa eu só dar um exemplo para vocês, que vocês vão lembrar que eu dei esse exemplo na sala de aula. Se chovia muito, era considerado uma bênção dos deuses. Se chovia pouco, período de seca era considerado um castigo dos deuses. Então, tudo que estivesse ligado à religião seria de grande importância para esses povos, né? Então, a religião era algo que fazia com que as pessoas temessem, acreditassem ou encontrassem um conforto. Outro fator importante foi a organização social e política. Eu vou passar um tracinho aqui e colocar social, que é só para vocês entenderem. Organização social e política. Então, conforme os povos foram evoluindo,
chegou um certo ponto que alguns grupos tinham mais, alguns grupos tinham menos. Chegou um ponto que existia uma divisão social. Então, aqueles que tinham mais eram considerados os líderes. E aí surge a política. Então, toda tribo, toda comunidade precisa de um líder. Geralmente esse líder era aquele que tinha mais poder, que tinha mais alimentos para oferecer, já que tudo funcionava pela troca. Como é bem parecido com o que é hoje, né? Os mais ricos sempre estão no poder. Então, tudo era organizado dessa forma. Eles eram tementes ao divino, né? Aos deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da terra. Então, isso fazia com que eles se organizassem melhor, com que eles obedecessem às regras. Então, essa organização social vai entrar a divisão de tarefas dentro da aldeia. Por exemplo, certo grupo é responsável pela agricultura, certo grupo é responsável pela caça, certo grupo é responsável pela pesca e assim por diante, certo? Sobre o capítulo 3 é só isso mesmo, que é para vocês se ligarem nessas divisões, certo? Nessas divisões de poderes. Agora, vamos para o último capítulo 4, registros de memória. E é na página 30. Vamos lá? É o mais fácil de todos. Tá já acabando o vídeo, tá, gente? Vamos lá. Capítulo 4. Capítulo 4. Registros. A palavra-chave vai ser registro, tá bom? Que são os registros de memória e cultura material que vocês têm aí. Gente, esse capítulo, ele vai simplesmente resumir aquilo que eu falei no início. Então, não tem nem muito o que falar dele. Ele vai falar que o que objetos, eles servem de fonte, de material de estudo para nós, historiadores, entendermos a pré-história, já que não existia a escrita. Qual foi a importância da escrita? Que povo inventou a escrita? Por que a escrita surgiu? Respondendo essas perguntas. A primeira que eu fiz, vocês já tiraram de letra, né? A gente estuda a pré-história através dos objetos, ferramentas de trabalho, arte, tudo que foi deixado pelo homem no período pré-histórico. Então, são feitas escavações arqueológicas e se encontram essas fontes. Outra fonte muito importante é a memória, né? Claro, mas ainda existe uma pessoa lá da pré-história viva pra gente fazer uma entrevista? Não. Mas a memória ela é citada nesse capítulo como uma forma de se estudar a história. Ela é citada simplesmente para isso. Agora vamos à importância da escrita. Vamos encerrar nosso vídeo aqui com a importância da escrita. Gente, a escrita ela foi muito importante porque ela dividiu esse período de história e pré-história. Então, por que a escrita surgiu? Conforme os povos foram evoluindo, surgiu a necessidade de se organizar cada vez mais. E com isso, os egípcios, eles que faziam muitas contas, eles que tinham uma civilização bem mais avançada. Eita, começou um som aqui perto, gente. Desculpa, mas eu vou ter que finalizar, porque não dá pra perder o vídeo desde o começo, certo? Mas eu vou falar um pouquinho mais alto pra ficar melhor. São os vizinhos que estão ouvindo som. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, a escrita ela foi inventada pelos povos egípcios e ela surgiu da necessidade de uma maior organização. Porque conforme a população foi aumentando, as trocas comerciais foram aumentando, então surgiu essa necessidade de se inventar algo que viesse para melhorar, para fazer as contas, para registrar as coisas, surge a escrita. E ela divide um período porque tudo que era registrado antes apenas com cultura material, com objetos, já tem algo escrito, registro escrito, certo? Então, gente, nossos 4 capítulos, eles falam disso, certo? É isso que eu tentei resumir aqui, tá com 34 minutos já. Coisa que eu dei
inúmeras aulas, eu tentei resumir aqui ao máximo para vocês. Então, agora vamos para a atividade. A atividade é a revisão. A revisão justamente que seria o que eu ia passar para vocês. A gente parou justamente quando eu ia passar para vocês, né? Então, vocês já estudaram tudo isso. Eu tô repetindo só para dar uma lembrada, mas é tudo coisa que vocês já estudaram. Então, nossa revisão... Eu aumentei o tom de voz porque alguém ligou um som aqui perto. Vamos lá. Nossa revisão, gente, ela é da página 36 até a página 39. São 9 questões e vocês vão fazer naquela mesma metodologiazinha que a gente fazia sempre. Eu vou anotar aqui, depois eu vou aproximar o celular para vocês verem melhor, certo? E também vou escrever aqui embaixo a tarefa que é para fazer. Atenção, atividade. Da página 36 à página 39, questões de 1 a 9. Bora lá. Resolução no caderno do jeito que a gente fazia. Não precisa ficar me perguntando isso no grupo não, porque vocês já sabem até demais, né? Resolução no caderno, página 36 a 39. Questões de 1 a 9. Vou aproximar, certo? Para vocês copiarem. Resolução. Depois eu vou tirar uma foto, tá bom? Porque fica ao contrário, né? Porque tá no selfie. Resolução no caderno, página de 36 a 39, questões de 1 a 9. Depois eu vou tirar a foto e explicar aí embaixo para vocês, certo? Olha só, gente. Encerrando por aqui o vídeo de história, vocês agora vão responder, ainda tem, agora que se passaram 37 minutos de aula, ainda tem quase 1 hora de aula para vocês responderem. Então, vocês vão responder, eu vou ficar aqui online até no quinto A, de 1 até as 2h45, no quinto B, de 15 até as 16h45. Então, vocês vão agora responder essa tarefa. Resolução no caderno, do jeito que a gente fazia na sala de aula. Beleza? Entendido? Um beijo. Até quarta, meus amores.